Sabe aquela sensação estranha que você tem quando finalmente para de se dobrar em 1000 para caber na caixinha minúscula que ele oferece, quando você levanta a cabeça e ocupa o espaço que sempre foi seu por direito, quando você simplesmente existe na tua magnitude total sem pedir desculpas? E é exatamente nesse segundo, nesse momento de virada interna, que acontece algo quase inexplicável com ele. O ego inflado que ele sustentava às custas da tua pequenez. Aquela estrutura toda baseada em você aceitar menos, em você se contentar com migalhas, em você justificar o injustificável, essa construção inteira desmorona espetacularmente. Sem você fazer absolutamente nada, sem você atacar, sem você se vingar, apenas porque luz verdadeira expõe sombras falsas automaticamente. E Carl Jung passou décadas decodificando a arquitetura da psique humana e descobriu verdades profundas que explicam matematicamente por que isso acontece. E nos próximos minutos vou te revelar exatamente o que está operando nos bastidores psicológicos quando você finalmente reconhece teu peso. Por que isso faz a estrutura de ego frágil dele ruir completamente? E, crucialmente, como isso não tem nada a ver com fechar teu coração para a possibilidade de amor verdadeiro, mas tudo a ver com afiar o discernimento sagrado que Deus plantou em você para distinguir ouro de lata pintada. Porque escuta bem essa verdade libertadora. Você carrega dentro de si valor que foi instalado pelo próprio Criador, dignidade que não depende de homem nenhum validar. E quando você finalmente acessa isso conscientemente, a realidade ao teu redor se reorganiza. Então, se isso já está causando aquele clique interno, aquele reconhecimento profundo, bate o like agora mesmo, porque isso impulsiona o algoritmo para espalhar essa mensagem para mais mulheres que precisam urgentemente entender o próprio valor. E clica em se inscrever ativando aquele sininho, porque semanalmente eu despejo aqui psicologia densa sobre vínculos afetivos, autodescoberta e metamorfose pessoal baseada em Jung e verdades espirituais profundas. Agora segura firme, porque o que vem a seguir pode revolucionar completamente como você se enxerga e como você seleciona quem merece ocupar espaço na tua vida. Vamos começar dissecando o que exatamente está acontecendo quando você se valoriza e observa o ego dele implodir. Jung mapeou esse território psicológico com precisão cirúrgica e descobriu que certas pessoas constroem o que ele chamava de falso self, uma identidade fabricada que precisa de plateia constante para se manter de pé. E muitos homens, especialmente aqueles com autoestima genuína baixíssima, disfarçada de arrogância, eles dependem estruturalmente de uma mulher que aceita papel de coadjuvante para sustentar a fantasia de que eles são protagonistas grandiosos. Enquanto você está ali disponível demais, tolerante demais, compreensiva demais, perdoando demais, você funciona como o pilar invisível que sustenta o castelo de areia dele. Você é a validação ambulante. O espelho que devolve a imagem distorcida que ele precisa ver para não confrontar a própria mediocridade. Mas aqui vem o ponto de virada. Quando você retira esse suporte, quando você simplesmente para de bancar a arquitetura emocional dele, o que acontece? Colapso estrutural. A construção toda desaba porque nunca teve fundação própria. Investigações em psicologia social demonstram que indivíduos com grandiosidade defensiva experimentam desintegração quando o suprimento narcísico é cortado. Eles literalmente não conseguem sustentar a autoimagem sem combustível externo. E quando você, que era a usina geradora desse combustível, simplesmente desliga a energia e passa a investir em si mesma, ele fica sem fonte. E aí a máscara cai, a fachada racha, a verdade vaza. E aqui mora algo essencial que você precisa gravar no fundo da alma. Quando isso acontece, quando o ego dele desmorona na ausência da tua submissão, você não é culpada, você não é má.
Você não está sendo egoísta ou insensível. Você está finalmente sendo fiel a quem Deus te criou para ser. Você foi esculpida à imagem do Criador do Universo. Você carrega dignidade embutida na tua própria existência. E quando você alinha com essa verdade espiritual, quando você se ancora nesse valor divino, qualquer coisa construída sobre mentira ao teu redor não aguenta a vibração da verdade. O ego dele desaba, não porque você fez algo errado, mas porque ele estava edificado sobre falsidade. E falsidade não coexiste com autenticidade. Jung descrevia isso como o confronto inevitável entre persona e sombra. A pessoa é forçada a encarar os fragmentos dela mesma que ela vinha negando ferozmente. E para homens que construíram identidade inteira em cima de te manter diminuída, tua expansão para dentro do teu tamanho real se torna espelho implacável, mostrando o vazio dele. Agora, pausa um segundo e me responde nos comentários. Você já testemunhou isso acontecer? Você já se valorizou e viu a estrutura falsa dele desintegrando? Digita sim ou não aqui embaixo porque quero mapear quantas mulheres nessa comunidade estão atravessando esse despertar crucial. E se essa mensagem está ressoando forte, deixa aquele like para fortalecer o canal. E agora preciso esclarecer algo que muitas mulheres interpretam errado, e essa clareza pode mudar tudo. Se valorizar não significa trancar teu coração com cadeado e jogar a chave no oceano. Não significa construir fortaleza impenetrável ao redor das tuas emoções. Não significa decretar que todos os homens são iguais e que você jamais vai confiar em alguém de novo. Isso seria reagir pelo trauma. Isso seria deixar a dor te fossilizar. Isso seria permitir que experiências ruins te roubem a capacidade de amar plenamente. E isso definitivamente não é o que Deus deseja para você. O que se valorizar verdadeiramente significa é cultivar discernimento espiritual aguçado. É desenvolver aquela sabedoria profunda que vem direto de Deus, que brota da tua intuição refinada pela experiência, que nasce das lições dolorosas transformadas em conhecimento aplicável e que te capacita a identificar com precisão quem merece investimento do teu tempo e energia versus quem é apenas dreno disfarçado de potencial. É como ter radar interno calibrado que detecta autenticidade versus performance, que diferencia consistência de palavras vazias, que reconhece presença genuína de manipulação emocional sofisticada. Jung falava obsessivamente sobre individuação, aquele processo sagrado de se tornar inteira dentro da própria essência. E fragmento crucial desse processo envolve desenvolver esse discernimento sem calcificar o coração. Porque escuta essa verdade linda que precisa te encher de esperança. Quando você genuinamente se valoriza, quando você reconhece teu peso específico no universo, você automaticamente para de atrair egos frágeis que precisam de mulheres pequenas. Por quê? Porque você não está mais transmitindo na frequência de carência que aceita qualquer coisa. Você passou a operar na frequência de abundância interior, que magnetiza valor equivalente. E homens com ego fabricado, eles captam isso energeticamente de quilômetros de distância. E eles se distanciam por conta própria, porque eles sabem no inconsciente deles que não vão conseguir te enganar. Não vão conseguir te fazer engolir desrespeito, não vão conseguir te usar como degrau para o ego inflado artificial deles. E isso, minha amiga, é proteção divina operando perfeitamente. Deus te protege ativamente quando você se valoriza, removendo cirurgicamente da tua trajetória quem não qualifica para estar nela. E, simultaneamente, Deus te prepara internamente para reconhecer e atrair quem está vibrando no mesmo patamar de maturidade emocional e espiritual que você conquistou através do fogo. E deixa eu plantar essa semente poderosa no teu coração. O amor verdadeiro que Deus tem guardado especialmente para você, aquele amor divino que foi preparado desde antes de você nascer,
Esse amor jamais vai exigir que você se comprima. Esse amor não vai se sentir intimidado pela tua grandeza natural. Esse amor vai aplaudir quem você é sem edição. Vai honrar teu valor intrinsecamente. Vai respeitar teus limites automaticamente. Vai admirar tua força genuinamente. Porque amor legítimo, construído sobre fundação sólida, não compete, não diminui, não manipula, não controla. Amor verdadeiro eleva, sustenta, celebra, liberta. E quando você se valoriza profundamente, quando você estabelece padrão claro de que não aceita nada aquém disso, você está abrindo espaço sagrado na tua vida para esse amor se manifestar. Você está declarando para o universo, para Deus, para o destino: eu conheço minha identidade, eu reconheço o que mereço por direito divino e eu não vou trair a mim mesma aceitando menos. E essa declaração carrega poder espiritual massivo que reorganiza a realidade. Então entende profundamente: se valorizar não é sobre se fechar defensivamente para o amor. É sobre se abrir inteligentemente para o amor correto, enquanto fecha a porta definitivamente para o que não é amor de verdade, mas sim manipulação bem embalada. É sobre ter sabedoria espiritual para diferenciar com clareza cristalina. E essa sabedoria, esse discernimento refinado, é presente sagrado de Deus que você desenvolve quando atravessa vale de dor, quando extrai lições de erros dolorosos, quando escolhe crescer em vez de endurecer em amargura. Neuroplasticidade nos ensina que cérebro pode forjar padrões novos de reconhecimento. Você pode literalmente treinar tua mente para detectar bandeiras vermelhas instantaneamente, para identificar padrões tóxicos antes de investir coração profundamente, para proteger teu espaço sagrado sem virar fortaleza inacessível. E isso não é cinismo corrosivo, é sabedoria conquistada. É maturidade emocional. É você evoluindo para a mulher que não se dissolve em homem nenhum porque você está solidamente encontrada em si mesma e ancorada em Deus. Registra nos comentários agora: estou afiando meu discernimento. Porque quando você declara isso publicamente, você ativa algo no reino espiritual. E se você quer continuar mergulhando nesses temas transformadores, se inscreve no canal, porque tem oceano de conteúdo profundo chegando. Agora vamos explorar o que realmente acontece nos bastidores quando você se valoriza e testemunha o ego dele desintegrando. E por que você não deve carregar nem grama de culpa por isso? Tantas mulheres sentem culpa dilacerante quando observam um homem desmoronando depois que elas estabeleceram limites saudáveis. Elas ruminam: será que exagerei na dureza? Será que devia ter dado mais 15 chances? Será que sou egoísta por escolher a mim mesma? E aqui vem a verdade que precisa libertar você completamente. Você não foi colocada na terra para ser bengala emocional de homem imaturo. Você não tem missão divina de sustentar ego frágil de alguém às custas da tua própria diminuição. Você não carrega obrigação nenhuma de se comprimir para ele se sentir confortável. Deus não te criou para viver pequena. Deus te criou para ocupar plenitude. E quando você habita essa plenitude sem pedir licença, se alguém se sente ameaçado por isso, a inadequação está localizada nele, não em você. Jung descobriu através de décadas de trabalho clínico que pessoas frequentemente constroem o que ele denominava persona elaborada, máscara social sofisticada que camufla inseguranças abismais. E alguns homens fabricam persona de confiança inabalável, de dominância natural, de controle absoluto, mas por baixo dessa fachada polida existe insegurança catastrófica, existe pavor de inadequação, existe terror paralisante de ser desmascarado, como não sendo tão grandioso quanto performa. E enquanto você estava engolindo migalhas, enquanto você estava se satisfazendo com menos que o básico, enquanto você estava traindo tua própria intuição para manter a paz, você estava inadvertidamente sendo o pilar que sustentava essa persona frágil dele.
Mas quando você se valoriza, quando você exige consistência não negociável, respeito fundamental, reciprocidade equilibrada, a persona não aguenta a pressão, ela estilhaça. E o que escorre através das rachaduras é aquela insegurança massiva que ele vinha escondendo desesperadamente. E ele pode reagir de múltiplas formas. Pode tentar te manipular de volta para o papel antigo através de guilt tripping. Pode tentar te fazer sentir culpada, chamando você de exigente ou complicada. Ou pode simplesmente evaporar, porque sabe profundamente que não consegue te entregar o que você agora reconhece que merece por direito. E qualquer uma dessas reações valida matematicamente que você tomou decisão correta ao se valorizar. Porque se ele fosse homem de verdade, homem amadurecido emocionalmente, homem seguro de si autenticamente, ele não se sentiria ameaçado pela tua valorização. Pelo contrário, ele celebraria, ele admiraria, ele respeitaria profundamente. O simples fato dele desmoronar quando você ocupa teu espaço te comunica tudo o que você precisa saber sobre o nível dele. E você não pode forçar evolução em ninguém. Você não pode ser terapeuta não remunerada dele. Você não pode ser professora que ensina homem adulto a ser homem de verdade. Esse trabalho é exclusivamente dele com Deus, dele com profissional qualificado, dele consigo mesmo no espelho. Tua única responsabilidade sagrada é honrar a ti mesma sem negociação, proteger teu coração como território santo e confiar inabaladamente que Deus tem algo infinitamente superior reservado. E aqui chega a parte da fênix explodindo das cinzas incandescentes, porque isso descreve perfeitamente o que você está atravessando neste momento. Você foi consumida pelo fogo de relacionamento que te sufocava, dinâmica onde você aceitava menos que o mínimo do que merecia, vínculo onde você se perdia completamente, tentando ser suficiente para alguém que jamais estaria satisfeito porque o buraco estava localizado nele, não em você. E esse fogo queimou violentamente, provocou dor lancinante, gravou marcas. Mas escuta essa verdade explosiva. Você não foi aniquilada pelas chamas. Você foi purificada alquimicamente. Tudo que era falso em você, todas as crenças tóxicas sobre teu valor, todas as programações limitantes que sussurravam que você precisava ser menos para ser amável, tudo isso foi incinerado sem piedade. E o que está emergindo agora das cinzas fumegantes é a verdade cristalina de quem você genuinamente é. Uma mulher que reconhece seu peso. Uma mulher que rejeita menos automaticamente. Uma mulher que possui discernimento afiado como lâmina. Uma mulher que pode amar nas profundezas, mas sem se dissolver. Uma mulher que confia em Deus e no processo divino. E essa versão renascida de você, essa fênix resplandecente, ela carrega poder infinitamente superior à versão que adentrou o fogo inicialmente. Porque você agora possui sabedoria forjada através de dor real. Você tem força testada sob pressão extrema. Você alcançou clareza conquistada através de confusão total. E essas são qualidades que jamais podem ser transmitidas teoricamente. Elas precisam ser forjadas na fornalha da experiência vivida. Investigações sobre crescimento pós-traumático comprovam que indivíduos que atravessam dificuldades relacionais devastadoras e executam um trabalho consciente de processamento interno, eles não meramente se recuperam mecanicamente, eles transcendem completamente. Eles alcançam patamares de autoconsciência, maturidade emocional e resiliência que seriam impossíveis sem ter atravessado o inferno. Digita nos comentários: "Eu sou Fênix renascida", e bate aquele like se essa mensagem está tocando tua alma. E compartilha com aquela amiga que precisa urgentemente ouvir isso hoje.
E agora, vamos falar sobre como você preserva esse estado de se valorizar, porque reconhecer teu valor uma vez não basta. Você precisa cultivar isso como prática diária. Primeira chave: cultiva intimidade profunda com Deus. Quando você compreende quem você é através dos olhos de Deus, quando você internaliza que Ele te ama incondicionalmente sem requisitos, que Ele te enxerga como tesouro precioso, que Ele teceu propósitos lindos na tua existência, isso ancora teu valor em rocha inabalável. Homem algum pode conceder ou confiscar o que Deus já decretou sobre você. Segunda chave: cerca-te estrategicamente de pessoas que te enxergam verdadeiramente e te aplaudem autenticamente. Amigas que te relembram do teu valor quando a amnésia temporária bate. Pessoas que te elevam consistentemente, não que te comprimem sutilmente. Comunidade é crucial, porque você absorve e reflete o que você consome. Terceira chave: pratica autoobservação compassiva sem julgamento destrutivo. Quando você percebe que está aceitando menos novamente, quando você detecta que está justificando comportamento inaceitável, quando você se pega se contorcendo para encaixar onde não cabe, simplesmente observe com compaixão, sem se crucificar, e escolha diferente no próximo momento. Jung martelava a importância de trazer conteúdo inconsciente para a consciência, de iluminar padrões automáticos. E quando você vê o padrão operando, você ganha poder de modificar. Quarta chave: estabelece limites cristalinos e mantém eles religiosamente. Limites não são muros de prisão, limites são cercas que protegem teu jardim interno enquanto permitem que coisas nutritivas entrem. E homem maduro de verdade respeita limites naturalmente. Homem imaturo testa e viola eles sistematicamente. Então, limites funcionam também como teste de caráter infalível. Quinta chave: investe continuamente em teu crescimento multidimensional. Devora livros, estuda psicologia profunda, faz terapia séria, participa de grupos transformadores, busca conhecimento voraz sobre ti mesma e sobre dinâmicas relacionais. Quanto mais você entende sobre psique humana, sobre padrões inconscientes, sobre projeções e transferências, mais equipada você fica para navegar relacionamentos com sabedoria. Sexta chave: mantém teu próprio propósito vibrante, tuas próprias paixões acesas, tua própria vida rica. Nunca transforma homem nenhum em teu universo completo. Quando você tem vida abundante e significativa, independente de relacionamento romântico, você não opera de carência desesperada. E homem saudável magnetiza por isso. Homem inseguro foge apavorado. Então isso também serve como filtro automático. Sétima chave: pratica gratidão radical por tua jornada inteira, incluindo especialmente os capítulos dolorosos. Agradece a Deus pelas lições extraídas, pelas proteções divinas disfarçadas de rejeições, pelos fechamentos que eram, na verdade, libertações sagradas. Gratidão transforma a percepção completamente. Oitava chave: confia no timing soberano de Deus. Entende no fundo da alma que se algo não deu certo, é porque não deveria dar certo. Deus te protege ativamente quando remove pessoas do teu caminho. E quando chegar o momento certo, quando aparecer a pessoa certa, tudo vai fluir de maneira radicalmente diferente. Não porque será perfeito sem desafios, mas porque será construído sobre alicerce saudável de respeito recíproco, valor mutuamente reconhecido, amor autêntico sem máscaras. E aqui vem a promessa sólida que posso te oferecer baseada em verdades espirituais. Quando você se valoriza consistentemente, sem vacilar, quando você estabelece padrão inquebrantável de não aceitar menos que merece, quando você desenvolve discernimento afiado e mantém coração disponível mas protegido, o amor correto chega inevitavelmente. Não quando você está desesperada implorando, não quando você está disposta a aceitar qualquer coisa que apareça,
mas quando você está plena em si mesma e simplesmente pronta para compartilhar essa plenitude com alguém que qualifica para receber. E esse amor será radicalmente diferente de tudo anterior. Não será montanha-russa emocional caótica, será paz profunda temperada com paixão ardente. Não será você decifrando enigmas sobre onde está, será clareza transparente e consistência confiável. Não será ego frágil que precisa te diminuir constantemente, será parceria que te eleva mutuamente. E você vai reconhecer que é diferente porque você é diferente fundamentalmente. Você é fênix agora. Você conhece teu peso e você não retrocede jamais. Se essa mensagem detonou algo dentro de você, bate o like, compartilha amplamente, se inscreve no canal e registra nos comentários. Eu reconheço o meu valor divino, porque quando você declara, você ancora na realidade. E nos comentários me revela qual segmento tocou mais fundo. Eu leio cada comentário e respondo pessoalmente. Você não caminha sozinha nessa jornada e grava isso para sempre. Você foi criada com valor divino embutido. Você merece amor que te honra completamente. E Deus está contigo em cada passo desse renascimento sagrado. Vai com coragem inabalável, vai com discernimento afiado, vai com fé sólida. O melhor ainda está por vir, inevitavelmente.